diadema lá no céu brilhou, a Mata Virgem veio iluminar. É na Luanda, é na lei de Uanda, nosso Pai Oxóssi, vamos saravá. É na Luanda, é na lei de Uanda, nosso Pai Oxóssi, vamos saravá. Oxóssi 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 lá na Jurema, Oxóssi é dono do lugar. Lá na Jurema, Oxóssi é dono do lugar. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à União Brasileira Espiritualista. Hoje, festa de Oxóssi. Olha que beleza, que mesa linda, as nossas oferendas para o nosso Pai Oxóssi. Cada um de nós trouxe uma fruta, ou algumas frutas, para poder engrandecer a nossa festa, as nossas homenagens ao Pai Oxóssi. Para os que estão chegando pela primeira vez aqui na nossa casa, nós somos a União Brasileira Espiritualista. Agradecemos a presença de todos e desejamos as boas-vindas. Essa é a casa de Pai João da Caridade, nosso mentor espiritual, fundada pelo Dr. Franco e Mãe Felícia. E nós desenvolvemos aqui trabalhos na linha de Umbanda e do Kardecismo. Às terças-feiras nós desenvolvemos os trabalhos voltados para a linha de Umbanda, caboclos, pretos velhos, baianos, as linhas de Umbanda. E às quintas-feiras nós desenvolvemos a corrente de comunhão mental. É um conjunto de orações, é uma corrente de orações que é feita desde que a casa foi inaugurada por Dr. Franco, e é uma corrente que traz para todos os que praticam, todos os que procuram repetidamente refazê-la, traz todos os benefícios de uma oração que se faz repetidamente durante tanto tempo, com o coração, com os sentimentos, com a fé, com a certeza de que aqueles pedidos, desde que justos e necessários, serão atendidos por todos aqueles que fazem parte os espíritos superiores, que fazem parte da corrente de comunhão mental. É uma excelente oportunidade nessa próxima quinta, depois de amanhã, para os que não conhecem, vir conhecer o desenvolvimento da corrente de comunhão mental. É indescritível, é algo que a gente não consegue descrever, de tão emocionante, de tão forte, de tanta energia. Para aqueles que já conhecem, já sabem o que a corrente proporciona, os resultados que ela nos traz e a certeza de que ela nos conduz através de cada palavra que nós repetimos, as orações, os pedidos, as louvações. A energia contida numa oração, em um conjunto de orações, melhor dizendo, que se repete há mais de 90 anos. Nessa semana em especial, na sexta-feira, nós teremos o ritual de Umbanda na linha da cura. Os mestres indianos, os guias indianos, estarão com a gente, conosco, desenvolvendo um trabalho de cura para aqueles que, por alguma razão, têm algum problema de saúde, ou não só de saúde física, mas saúde mental e espiritual. Que na verdade todos nós, de alguma maneira, por estarmos experienciando, vivendo uma encarnação no plano material,
Todos nós temos alguma coisinha, né? Todos nós temos um probleminha, seja de saúde, seja físico, ou seja material, né? Ou mental, melhor dizendo. Por quê? Porque nós vivemos nesse mundo que é o nosso planeta atual, nós vivemos com medo, inseguros, com medo das doenças, com medo do que possa acontecer, com medo das pessoas, das coisas, do futuro próximo, do futuro distante. E são oásis, são lugares como a União Brasileira Espiritualista que nos trazem o conforto e que nos trazem a força para que nós possamos dar continuidade e enfrentar os desafios que a gente tem que enfrentar na nossa vida e seguir adiante. Porque nós não viemos aqui para descansar ou para dormir. É evidente que o descanso e o sono e a alimentação e o lazer são necessários. Mas nós viemos aqui para aprender, para ensinar, para desenvolver, para trabalhar, para evoluir. Esse é o nosso propósito, de todos nós, de uma maneira muito clara e muito objetiva. Então, lugares, centros de energização como a nossa casa, são fundamentais para que a gente possa acumular as energias necessárias que a gente precisa para enfrentar a vida de uma maneira geral. E se a vida está tranquila, se a vida está boa, mais uma razão para que a gente frequente lugares como esse e também contribua com a nossa própria energia positiva, para que nós possamos ajudar a manter a egrégora positiva das orações, para que todos possam ser auxiliados. Afinal de contas, a prática da caridade é uma das principais lições do Mestre, não é verdade? Então, estando nós numa situação boa, confortável, de saúde, de equilíbrio mental, equilíbrio emocional, é nossa obrigação pensar nos outros. E quando nós não estamos bem, também é nossa obrigação. Talvez a gente tenha que dedicar um pouco mais de esforço para o nosso cuidado, mas a gente nunca, jamais pode esquecer do que está em volta de nós. Nós não somos um ser único e isolado do mundo. Nós fazemos parte de um grupo de pessoas, nós formamos a humanidade. Nós temos que pensar em como essa humanidade funciona, como as pessoas que estão ao nosso lado funcionam, pensam, se desenvolvem. É nossa obrigação, no caminho de volta ao Pai, pensar e agir nesse sentido. São essas e outras coisas que nos trazem aqui, que nos fazem mover as mãos para passar no supermercado e comprar uma simples banana, um mamão, uma laranja, um coco, uma jaca, uma uva, para oferecer ao nosso Pai Oxóssi, em agradecimento, em louvação. É isso que nos move, é essa força que nos move, é essa gratidão daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente escuta dos nossos guias ao longo de todo o ano. Quando a gente senta no banquinho e conversa com o preto velho, quando a gente se consulta com o caboclo, com o baiano, e eles nos fazem mudar. Eles nos dão o caminho, eles nos dão a direção para que a gente mude. E caberá a cada um decidir se vai mudar para melhor ou não. Caberá a cada um decidir se vai ficar sentado, deitado, ou se vai levantar e trabalhar. E vamos entender como trabalho, não necessariamente o trabalho remunerado, mas a ação, a atitude, a vivência interpessoal com as pessoas. É muito importante que nós coloquemos isso, especialmente num dia como hoje, num dia de louvação a um orixá, que a gente agradeça, que a gente primeiro esteja limpo com as nossas vibrações positivas, para que a gente possa receber a fartura que Pai Oxóssi nos proporciona por meio dessas frutas. Essas frutas representam a natureza, representam toda a bondade de Deus
trazendo para nós as coisas boas. E isso é representado através do nosso Pai Oxóssi. Vamos, dentro dessa reflexão, procurar, agora que nós estamos tranquilos, concentrados, já refletindo sobre tudo isso que está sendo dito, refletindo sobre a oportunidade de hoje, de estar aqui hoje, vamos fazer uma rápida meditação, vamos procurar relaxar, para que a gente possa se preparar mais e melhor para o que vai acontecer logo mais, para as energias que nós vamos receber logo mais. Vamos então procurar manter uma posição confortável, evitando braços e pernas cruzados, sentar confortavelmente, procurando em primeiro lugar aliviar o peso do nosso corpo, da nossa alma. Vamos escutar o silêncio, vamos nos ouvir a nossa mente, ouvir o nosso coração, para que nós possamos fazer esse exercício. Antes de mais nada, vamos procurar extrair do nosso ser, do nosso interior, as energias negativas. Através de um rápido exercício de respiração, nós vamos inspirar e expirar por 3 vezes, colocando na nossa tela mental que, na medida em que nós expiramos, colocamos o ar para fora, nós deixamos as energias negativas, que as energias negativas saiam e se dissipem. E quando nós estivermos inspirando, nós vamos receber as energias positivas que vão proporcionar o nosso equilíbrio. Por 3 vezes, vamos inspirar profundamente e expirar. A nossa meditação de hoje nos leva à floresta. Nós vamos visitar o sítio, a mata de Pai Oxóssi. Vamos nos transportar em pensamento ao local mais bonito que pudermos imaginar. Um local onde exista uma vegetação exuberante, onde a água limpa corra pelos rios e córregos, onde as aves cantem e os animais imitam os seus ruídos. Onde existe aquele aroma de mato que purifica a nossa respiração. Nós estamos sentindo o aroma de terra e mato. E é nesse local que nós encontramos os caboclos e os índios de Oxóssi. O sítio onde eles vivem e trabalham. O sítio onde os caboclos e os índios concentram as energias e trabalham as energias para limpar as nossas mentes e para nos recarregar.
nos concedendo o benefício da alimentação e da prosperidade, pelos frutos da natureza, pela diversidade de sabores que a natureza proporciona através das árvores, das plantas, que produzem frutos, flores. E que nos embelezam a vista. Este é o mundo e o local que nós estamos inseridos. Um verdadeiro paraíso. Um local onde as nossas mentes devem se manter. Sobretudo, quando estivermos experimentando algum problema na nossa vida, podemos nos deslocar para esse local, para esse paraíso, como estamos fazendo agora, recebendo todas as energias positivas de Pai Oxóssi. Está nos abençoando pelos seus caboclos, pelos seus índios, pelos mentores, pelos espíritos da alta hierarquia. E nós lentamente vamos iniciando a nossa viagem de volta. Mas voltamos diferentes, voltamos felizes, alegres, com a nossa fé reforçada, com a nossa energia recarregada, com o nosso amor muito maior, porque o nosso coração foi tocado pela beleza da natureza e pela beleza de Deus. Vamos voltando para os nossos locais, onde estamos sentados, com tranquilidade, e a partir desse instante, nós estamos preparados para desenvolver a sequência dos nossos trabalhos. E é com essa harmonia de pensamentos que nós vamos recepcionar a Lili, que vai nos transmitir uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma reflexão que certamente servirá para todos, cada qual com a sua dose, de acordo com a sua experiência e de acordo com o seu momento de vida. Seja bem-vinda, Lili. Boa noite. Que delícia receber vocês aqui na noite de hoje, né? Todos juntos vamos hoje homenagear Oxóssi, Okearô. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre Oxóssi. Nós acabamos de fazer uma viagem mental que nos foi proporcionada e nós fomos visitar um pouquinho lá a realidade do mundo desse orixá maravilhoso, que é o orixá guerreiro, que é o orixá da caça, que é o orixá das florestas, que é o nosso conselheiro, é o orixá da mata. Ele domina as matas, ele domina o meio ambiente e ele domina todos os ecossistemas, ele equilibra todos os ecossistemas. Através da sua ligeireza, astúcia e sabedoria. Ele representa a fartura, é através de Oxóssi que nós temos o sustento da nossa família. Ele nos ajuda nesse sustento da nossa família. E também atrai energias e influências positivas para nós. Ele corresponde à nossa saúde, à nossa nutrição, à nossa energia vital, ao equilíbrio fisiológico, mental, espiritual, emocional. Ele nos ajuda em tudo isso. Ele é o caçador do conhecimento, a sua flecha é certeira. Ela vai e traz para nós o conhecimento. Ele nos tira daquela situação de comodidade, de tranquilidade, que muitas vezes nós achamos mais fácil viver. Enfim, as
irradiações de Oxóssi nos vegetais, elas brotam no nosso íntimo quando nós nos alimentamos daquilo que ele proporciona para nós ao longo da vida e dá o nosso fortalecimento. Esse fortalecimento envolve a nossa humildade, a nossa educação, o nosso respeito pela natureza, e tudo isso envolve a grande sabedoria. Sabedoria esta que serve para nós e que serve também para o próximo. Essa sabedoria serve para toda a humanidade, desde que a gente respeite essa maravilhosa natureza. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o Evangelho, o capítulo 14. No capítulo 14, eu vou conversar com vocês sobre honrar a teu pai e tua mãe. Aqui, a palavra honrar, ela significa dever. Dever que nós temos para com os nossos pais. Nós temos, não temos dever? Temos muitos deveres com os nossos pais, não é? E uma das coisas que o Evangelho fala é sobre a piedade filial. Essa piedade filial está diretamente ligada, é correspondente à questão da lei da caridade e da lei do amor. É isso que o Evangelho começa a nos mostrar, a importância de nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe através dessas duas leis, da caridade e do amor. Os nossos pais, eles nos dedicam muito por nós. Desde o nosso nascimento, eles cuidam de nós. Eles dão o alimento, eles nos dão o bem-estar, eles nos dão o conforto. Eles nos ensinam o respeito, a educação. Tudo isso vem dos ensinamentos dos nossos pais. Muitas vezes eles passam por privações, mas não deixa que o seu filho sofra privação. Ele faz de tudo pelos filhos e abre mão de coisas que eles querem para oferecer a seus filhos. Isso tudo mostra um amor incondicional dos pais para com os filhos. É verdade que alguns pais negligenciaram este dever, nós sabemos. Mas, apesar disso, não cabe aos filhos julgar ou analisar até que ponto esses pais estão errados ou certos. Não cabe aos filhos isso. Somente a Deus cabe essa análise. Somente Ele pode compreender os motivos pelos quais alguns pais negligenciaram esse dever da criação dos seus filhos. Por quê? Porque Jesus nos ensinou muitas lições, dentre estas, pagar o mal com o bem. É isso que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou que nós precisamos ser indulgentes com a imperfeição alheia. Não ficar criticando o outro. Não maldizer o próximo. E o próximo mais próximo de nós é os nossos pais. São os nossos pais. Como são também os nossos filhos. Jesus também ensinou que nós devemos perdoar as ofensas. E Ele também ensinou a amar os inimigos. Portanto, com todos esses ensinamentos, isto tudo tem que ser muito mais importante quando nós nos referimos aos nossos pais. Isso tudo tem que ser aplicado de uma forma muito mais intensa, e isso é a lei da caridade, isso é a lei do amor. É verdade, né, que às vezes a gente sabe que nós temos alguns pais que não têm condições financeiras e dependem dos seus filhos. E aí então, esses filhos muitas vezes acabam cuidando dos pais da maneira que entendem ser adequada para eles. Não dão a mesma atenção. Colocam talvez numa condição mais simples, não se preocupam com as necessidades deles e deixam eles numa situação muito mais tranquilas, mas não tão tranquilas assim, porque não cuidam tanto como deveriam.
Pelo contrário, não importa a condição dos pais, nós precisamos ajudá-los, pegar a melhor situação, dar o melhor para eles. E nesse melhor, o carinho, o amor, a atenção é fundamental. Porque eles precisam, quando nós estamos mais idosos, nós precisamos da atenção, nós precisamos do carinho, nós precisamos da dedicação dos nossos filhos. Mas ainda aqui no Evangelho ele fala sobre a questão do parentesco, né, de laços familiares. Nós temos laços familiares espirituais e temos laços apenas corporais. O corpo vem do corpo, o espírito vem do espírito. Os laços corporais, eles são mais frágeis. E na maioria das vezes, eles são rompidos ainda nesta encarnação. Enquanto os laços espirituais, não. Eles não são rompidos, eles são fortes. Eles sobrevivem a diversas encarnações. Tanto é que nós, muitas vezes, voltamos no mesmo seio familiar, com os mesmos espíritos. E isso, o principal objetivo é nós continuarmos o nosso crescimento dentro desta casa, deste lar, com os mesmos espíritos. E há vezes que não. Que alguns espíritos encarnam com espíritos totalmente diferentes daqueles que eles conhecem ou que eles têm afinidade. Isso pode acontecer. E aí explica um pouco as discussões nas famílias, irmão que não se dá bem com o irmão, pais e filhos que não se dão bem, às vezes sem motivo aparente. Evidente que a falta de motivo aparente é para nós, porque nós sabemos que muitas vezes eles retornam nesses lares para reconciliar relações, para retomar essas relações que no passado já foram dificultosas. Portanto, meus irmãos, nós temos desafios. É aquele que você não se dá bem, que é que você tem que reconstruir. É aquele que você não se afiniza de jeito nenhum, que está na hora de aproveitar essa encarnação para reconstruir esta relação. Não vira as costas para essa pessoa. Não deixa de lado. Não deixa de lado esse irmão consanguíneo, não deixa de lado essa mãe, não deixa de lado esse pai, não deixa de lado esse filho que te dá trabalho imenso e que te deixa muito preocupado, ou essa filha que seja, sei lá, ou esse neto que seja, porque é com esse que você tem que reconstruir. Ele precisa muito do seu exemplo, ele precisa muito de você e você também precisa dele. E aí, para completar um pouquinho, eu vou ler aqui uma passagem desse capítulo 14, Instrução dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas o dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, deste ponto de vista, que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns, dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus existe uma só senha, chamada caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Quem tem ódio no coração não tem perdão. Então, mediante inaudito esforço,
conseguem tais espíritos observar os que quem eles odiaram na terra. Aí, ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram. Quiçá os haveres, a honra e a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após ano de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acabou de se formar. Qual será seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro poderá sucumbir se não tem ainda bastante força de vontade para enfrentar. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Portanto, nós não podemos sair dessa encarnação para sermos chamados de inimigo deste ou daquele. Nós precisamos ser, todos nós, chamados de amigos. Porque quando nós construímos amigos na vida, levaremos esses amigos para o outro lado. Que Oxóssi abençoe a todos vocês e que hoje nós possamos receber a bênção dos caboclos e de todas as caboclas que vão vir aqui e nos abençoar com saúde, com bem-estar e que nós possamos cada vez estarmos fortes, poderosos e felizes. Que assim seja.